partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador João Capiberibe. O nosso tema é um balanço de 2016 com as possibilidades e perspectivas para 2017. Foi um ano intenso, ainda é 2016 um ano intenso. Nessa semana mesmo em que gravamos, não é, senador? Às vezes fica até difícil a gente poder, se é possível já fazer o balanço. Se nesse dia em que gravamos, no final da primeira quinzena de dezembro, se já é possível fazer um balanço. O que o senhor acha? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o ano de 2016 foi o ano que encolheu. Encolheu a economia, não é? Nós tivemos uma recessão que está beirando os 5%, não é? Do PIB. Encolheu a confiança da sociedade na capacidade dos representantes políticos de gerir a crise. Encolheu a confiança no executivo. Houve mudança, sai Dilma, entra Temer, que continua pior do que era antes. Então, encolheu a confiança no executivo e, o mais grave, encolheu a confiança no judiciário. Então, nós tivemos um ano de retrocesso, não é? E aí, como é que nós vamos fazer? Nós temos indicadores. Isso aí eu te garanto que também o ano, além de nos levar para trás, não é? Tem indícios, né, aponta indícios de uma saída. Eu situaria como ponto de partida as investigações da Lava Jato. Eu acho que as investigações avançaram e elas podem dar o norte, porque as investigações elas estão desmontando um sistema corrupto setorial, um sistema fincado numa associação, um conluio criminoso entre o empresariado da construção civil e os representantes políticos. Então, a Lava Jato está desmontando isso. Está claramente para a sociedade brasileira que há um desmonte. A verdade é que ainda faltam alguns dias para o dia 1º de janeiro de 2017. É verdade que ainda vão acontecer coisas surpreendentes, não é? Porque nós estamos vendo pelas delações premiadas. Mas que ainda essas delações, tem essa delação bombástica que aconteceu há poucos dias atrás, 4 dias atrás, 5 dias, mas ela, por exemplo, ainda não está homologada. Isso ainda é uma fala, aponta para uma direção, mas isso ainda não está comprovado, não é isso? A preocupação, quando eu falei que nós tivemos que encolheu a confiança da sociedade, encolheu PIB, encolheu o crescimento da economia, encolhe o PIB, encolhe a economia, encolheu a confiança de todo mundo e também a confiança no judiciário na hora que o Supremo toma uma decisão daquela, não é, inesperada, de fazer vistas grossas à atitude do presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, mesmo com tudo isso, continua crescendo a confiança nas investigações. Uhum. Continua crescendo a confiança na Lava Jato, que revelou para a sociedade o envolvimento da cúpula do governo passado e desse governo, o que mostra que a corrupção é sistêmica. Para a gente desmontar a corrupção, nós temos que trabalhar paralelo e junto com a Lava Jato, o Congresso Nacional. Essa é a minha preocupação, porque o ano foi muito negativo, não é? Um ano de retrocesso em todos os aspectos. Imagina, encolheu um dos fatores sociais mais importantes, encolheram os empregos, não é? E nós temos números trágicos de desempregados. As empresas encolheram também, faliram, né? São milhares de empresas que fecharam suas portas. Então, para a gente dar uma resposta, nós teríamos que nos associar a esse procedimento da Lava Jato. Aqui o Congresso Nacional, chamando para si a responsabilidade de dar uma condução, apontar uma saída para a crise. Que hoje, eu tenho dito e volto a repetir, do jeito que nós estamos, nós não merecemos a confiança do cidadão. Nós não temos legitimidade política. Nós temos legitimidade institucional porque fomos eleitos, tomamos posse e estamos legislando. Mas não temos legitimidade política para dar uma condução que não seja aquela que a sociedade espera. Hoje, 67% de acordo com o Datafolha, querem a renúncia do presidente Temer. E o Congresso vai fazer o quê?
vai esperar o povo inundar as ruas, já com esse clima de indignação que a sociedade está vivendo, de raiva contra os políticos, para poder, então, tomar iniciativa? Não, eu acho que nós temos que propor imediatamente uma nova eleição, primeiro uma reforma política, para acabar com essa dependência do poder econômico para a gente se eleger. Eu não dependia, lá no meu estado, as pessoas dizem, olha, Capia, eu voto em você de graça, ou seja, eu não preciso de dinheiro para me eleger, não é? Mas não é, isso aqui é um ponto fora da curva, não é? Uhum. Quando a gente vê os volumes de recursos que são denunciados nas delações premiadas, a gente sabe que é difícil se eleger, concorrer com esse tipo de gente que está nadando em dinheiro. Então, a gente precisava fazer uma reforma política para que os políticos pudessem se eleger sem depender de recursos de contribuição empresarial, por exemplo. Né? Que eles não fazem doação, eles investem, toma lá, dá cá. Não é? Então, faríamos a reforma política, isso até março, e chamaríamos eleições gerais para presidente da República, vice-presidente, para o Senado Federal e para a Câmara Federal, com um mandato que pode ser tampão, para 2 anos, ou pode ser para 6 anos, para poder reorganizar o país. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, com o olho muito voltado para a Lava Jato, que está desmontando um sistema corrupto envolvendo o setor da construção civil, junto com a representação política. Aí falta só nós tomarmos a mesma decisão que tomaram os investigadores da Lava Jato e propor para a sociedade, com clareza, eu tenho certeza que nós recuperaríamos a confiança perdida no parlamento. Essa, na sua opinião, seria o ideal da atuação do Congresso Nacional nesse momento em que a gente vive? E qual é a distância entre o ideal e o real? Como se aproximar desse ideal? O senhor tem uma estratégia nesse sentido? Eu acho que a sociedade vai empurrar o parlamento para o real. Eu acho que a decepção é tão generalizada, né, com essas novas denúncias que envolve o presidente Temer, envolve a sua cúpula de governo, envolve o Senado, a Câmara. Né? A decepção na sociedade começa a se transformar em raiva, né? Indignação. Mas chegaria ao ponto de em março a gente está movimentando dessa forma como o senhor descreveu? Com a crise se aprofundando do jeito que está, vai ser necessário o povo ir para a rua mesmo, mas ir para a rua exigindo que se façam novas eleições. Não dá mais para tirar um e põe outro. Nós temos que ter novas eleições para tirar todos, né? Tira todo mundo, renova o Congresso Nacional, renova o Senado, renova a Câmara e elege o novo presidente da República. Aí eu acho que a gente se acerta para o futuro. Isso na sua opinião, é a perspectiva para 2017 já? Para 2017, porque veja só, qual é a legitimidade que o presidente Temer de fazer mudanças tão profundas na Constituição brasileira? Nenhuma. Era o que eu perguntava para o senhor, mas há um apelo da situação que o país vive economicamente de que algumas mudanças estruturantes sejam feitas, não é isso? O senhor está alinhado com essa proposta? Acho que não, né? Estou com a PEC 55. E a reforma da Previdência? A reforma da Previdência, primeiro, estão mentindo para a sociedade brasileira. A Previdência não dá prejuízo. Porque a Previdência não é mantida apenas pela contribuição dos previdenciários. Não é. Tem recursos do lucro sobre receita líquida, tem o PIS, tem a CONFIS, tudo isso faz parte da Seguridade Social. E quando você soma várias fontes para manter a Previdência, a saúde e a assistência, sobra dinheiro. É verdade que nos últimos 8 anos sobraram 600 bilhões de reais da Seguridade Social. É mentira. A Previdência não dá prejuízo. Isso é uma maneira de privatizar. Eles querem privatizar a Previdência e transferir o recurso que hoje serve para manter o regime previdenciário para transferir para pagamento de juros da dívida, que ninguém fala em juros da dívida. O juros da dívida corresponde, anotem aí, a quase a metade de toda a nossa contribuição de impostos. Ora, se tem gastos exagerados, estão nos juros, e não na manutenção da saúde, da educação, da assistência, da segurança. Como é que o país vai viver com a metade do orçamento? Como é que uma família vive se tivesse que tirar metade do seu orçamento para pagar juros? É isso aí. Não tem como sobreviver. Então, o problema é o seguinte, o governo não tem credibilidade, todo mundo
contesta as propostas do governo. Só quem não contesta é quem está em conluio com esse governo. Porque todo mundo, a sociedade inteira, sabe que a Previdência não dá prejuízo. Ao contrário, tem país que está reduzindo a idade mínima. Em vez de aumentar, não é? Está reduzindo. Porque a produtividade do trabalho hoje é gigantesca. Imagine a diferença entre um trabalhador do campo que lavra com enxada e um trator. Um trator trabalha por 500 operários agrícolas, não é? Então, a produtividade do trabalho exige menos mão de obra. Mas no Brasil, eles querem meter na cabeça da gente que não, tem que aumentar a idade mínima, tem que aumentar o tempo de contribuição, não tem que aumentar nada. O dinheiro que é arrecadado por sistema previdenciário, ele gera lucro. Todos os anos tem um superávit. Superávit é lucro, né? Não é lucro no molde da remuneração do capital, não. Ele gera um superávit todos os anos, inclusive o ano passado. Foram 24 bilhões de superávit. Então, por que fazer essa reforma da Previdência, não é? Nesse momento que o governo não merece crédito? Não é? É uma imposição. O governo não merece crédito, então, como ele não tem que dar, não foi eleito, não é? Foi imposto aí, ele não tem que dar satisfação a ninguém, então ele manda aí uma lei para atender os seus amigos, aqueles que o colocaram no poder, não é? Que é o sistema financeiro, que quer continuar ganhando cada vez mais, não é? E também, evidentemente, a representação política que foi eleita pelo poder econômico e que domina o Senado e a Câmara. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, e convidando você a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Há também a possibilidade de rever esse ou outro dos nossos programas, usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.